Hoje eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse 3, versículos 7 ao 13. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós vamos falar hoje sobre uma carta a uma igreja fiel. O apóstolo Lamartine tem pregado muito, ele sempre gostou de pregar, pregou muito sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Nessa época da pandemia ele tem pregado mais ainda, escreveu recentemente um livro sobre isso, nos trouxe há 2 semanas uma palavra sobre como estarmos preparados para a vinda de Jesus, como é que nós devemos nos portar nesse tempo. E eu creio que essa palavra também vai trazer a você uma direção para isso, amém? Queria fazer uma pergunta para você. Hoje em dia a gente quase não usa cartas mais, não é? Hoje em dia só e-mails, mensagens de celular e etc. Mas se a gente usasse carta ainda, você gostaria de receber uma carta de Deus para você? Sim ou não? Uma carta para você, para a sua vida. Porque você pode dizer assim, olha, tudo bem, a Bíblia é a carta de Deus para os homens, amém? Sim, a Bíblia é a carta de Deus para os homens, mas no sentido genérico, é para todos os homens. Mas para a minha vida, você gostaria que, em vez do envelope de dízimo que está aí do seu lado, fosse uma cartinha de Deus para você? Amém? Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo em nós, e nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos falar com Ele, e Ele fala coisas pessoais conosco. Mas uma carta dirigida a você, a coisa mais próxima disso que existe na Bíblia, é esse texto aqui. Por quê? Ele é uma carta de Deus, uma carta de Jesus, a uma igreja fiel, vivendo nos últimos tempos. Os teólogos entendem, e nós também, que 2 cartas especialmente se referem ao povo que vai viver os últimos tempos. Existe a carta da igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, uma igreja que está à beira da apostasia, e existe uma carta para uma igreja fiel, que também estará vivendo nos últimos tempos. Essa carta é a igreja de Filadélfia. Então esse texto, de todos que existem na Bíblia, é um texto encomendado especificamente para a igreja que vai viver nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, e para a igreja fiel. Eu acredito que é você, amém? Amém? Pode dar um amém aí? Glória a Deus. Então, nós vamos ouvir essa palavra, quero que você acompanhe o texto, para receber a carta que Deus tem para você nessa noite. Amém? Que palavra é essa que Deus traz, que Jesus traz, para uma igreja que está vivendo nos últimos tempos? Que palavra Jesus trouxe para uma igreja que viveria aqueles momentos que antecedem a vinda de Jesus, que antecedem o levantamento do anticristo, que antecedem o arrebatamento, que antecedem o início da tribulação? Que carta, o que é que Jesus quer dizer para essa igreja que está vivendo nesse tempo? Então, em primeiro lugar, é uma palavra de segurança. Repita comigo, uma palavra de segurança. Segurança é uma necessidade fundamental do ser humano. Todos nós precisamos de segurança.
Tanto é que em quase todas as campanhas políticas, em todos os níveis, sempre o tema da segurança é muito explorado, porque você precisa de segurança para sair às ruas, para trabalhar, para cuidar da sua família. Se você não tiver segurança, todas as outras coisas ficam comprometidas. Nós precisamos de segurança. Precisamos de segurança emocional, precisamos de segurança em todos os aspectos da nossa vida. E Deus então Jesus traz uma palavra de segurança. Nós temos fraquezas, temos necessidades, e por isso precisamos buscar segurança em alguém mais forte do que nós. Amém? A nossa segurança não pode estar em nós mesmos. E Jesus então traz uma palavra de segurança. Onde é que nós podemos encontrar segurança para as nossas vidas? Em primeiro lugar, o texto mostra que nós podemos ter segurança no caráter de Deus. Veja no versículo 7, como é que ele se apresenta. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus é santo. Jesus é verdadeiro. Duas coisas raríssimas hoje em dia. Mesmo que de uma maneira não absoluta, nós deveríamos todos, como cristãos, espelhar santidade, verdade. Mas hoje em dia, quase tudo que a gente toca, que a gente vê nesse mundo, tem a marca da contaminação, da falta de santidade e da falta de verdade. Verdade hoje em dia ficou muito difícil de encontrar, gente. Muito difícil. Nós temos, graças a Deus, a verdade na palavra de Deus, mas os nossos dias já são tempos de preparação para o anticristo, em que muitas vozes, muita confusão se levanta. Mas quando você confia em Jesus, você vai confiar num caráter pleno. Aquele que começa a falar, se apresenta nessa carta aqui dizendo assim: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Amém? Então, muitas pessoas procuram segurança em algum tipo de protetor espiritual. As pessoas acreditam em algum santo, em algum guru, em algum guia, em alguma coisa. Eles procuram algum tipo de segurança espiritual. Outros procuram sua segurança em fontes humanas. Tem gente que confia no seu dinheiro, tem gente que confia no emprego que tem, na carreira que desenvolveu, tem gente que confia na sua inteligência. As pessoas buscam algum tipo de confiança, às vezes confiam num amigo, em um parente que tem uma condição melhor financeira do que você e que vai te proteger se você passar por uma dificuldade. As pessoas procuram algum tipo de segurança, mas o único que pode realmente suprir a sua necessidade de segurança é Jesus. Amém? Então, nós confiamos no único que realmente merece. Ele é santo, Ele é verdadeiro. Outros protetores traem e abandonam a gente exatamente quando você precisa deles. Quem já confiou em algum tipo de proteção que não foi eficaz na hora que você precisou? Por exemplo, alguém que já confiou no banco? O banco faz aquela propaganda bonita, não é? Eles estão com você, eles são seus amigos. Aí na hora que você precisa, você está endividado, você precisa de um empréstimo. Aí você vai lá no banco, eles dizem assim: olha, você precisa provar para mim que você tem condição financeira. Ele falou: não, eu não tenho, é por isso que eu preciso do empréstimo. Não, então você não pode receber o empréstimo, porque você não está bem financeiramente. É mais ou menos assim. Você paga todos os meses o seu plano de saúde, de repente num dia que você precisa, lá vem uma conta dizendo: ó, isso aqui não é coberto. Eu fiquei mais de um ano processando um plano de saúde, mais de um ano, porque era pequenas causas, que é rápido, tá? Para receber algo que eu tinha direito, porque o plano de saúde simplesmente não quis cobrir algo que estava dentro do meu direito. Então os protetores humanos falham, talvez seus pais, seus amigos, alguém já tenha falhado com você, seu pastor. Muitas pessoas podem falhar conosco, mas quando você confia em Jesus, a palavra de segurança que Ele nos dá é que Ele é santo e verdadeiro. Amém? Nós temos segurança também na provisão de Deus. No final do versículo 7, depois do versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti
uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Deus não apenas tem o caráter, mas Ele tem o poder de abençoar. Ele é santo, Ele é verdadeiro e Ele tem o poder de abençoar. Então eu posso confiar na provisão que vem de Deus. Num ano tão complicado, tão bagunçado como esse que nós estamos vivendo, a única fonte de segurança que você pode ter completa, de provisão para a tua vida, é em Jesus. Amém? Então Ele tem o poder para realmente suprir cada uma das suas necessidades. Nós vivemos num tempo de muita escassez. E não é nem esse ano por causa da pandemia, nós vivemos uma época de escassez. Nós às vezes reclamamos da situação financeira, econômica do país, mas a maior parte das nações vive situações muito piores do que a nossa. Nós olhamos às vezes para os países mais avançados, ou a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos e pensa, puxa, lá é um país de oportunidades, que pena que o Brasil não é assim. Realmente, nós estamos abaixo deles nesse sentido, mas a maior parte do mundo vive muito abaixo de nós. Quando nós olhamos para o mundo, é uma época, é um tempo de escassez, de falta de recursos, de falta de portas abertas. O dilema dos jovens hoje é pensar assim, qual é a porta que vai estar aberta daqui a 5 anos? Qual é a profissão que eu posso seguir que ainda vai existir daqui a 5 anos? Porque às vezes o jovem está entrando numa faculdade agora e ele não sabe se dentro de 5 ou 10 anos tudo vai mudar e a profissão que ele escolheu não vai existir mais, ou vai perder muito espaço. Então, é uma época de muita inquietação em relação aos recursos. No entanto, Deus diz que Ele tem uma porta aberta para você, amém? E Ele promete que a porta que Ele abre, ninguém vai fechar, amém? Então nós podemos confiar na provisão que vem de Deus. Só Ele tem poder para abrir e fechar portas e para criar uma porta se não existir. Ele realmente é digno da sua confiança. Ninguém pode interferir nas coisas quando Deus age. Eu me lembro que há muitos anos, na época do governo Collor, logo depois da queda dele, o tesoureiro da campanha dele foi preso. Vocês se lembram dessa história, não é? PC Farias. E eu me lembro que no dia em que o PC Farias foi preso, ele estava dentro de uma casa junto com a sua vidente particular. E o repórter perguntou, mas você não é vidente dele? Por que você não avisou que ele ia ser preso? E a vidente disse assim, a gente vê as coisas, mas não pode mudar nada. Grande confiança essa pessoa. Grande confiança pode ter alguém, uma pessoa que diz, a gente vê as coisas, mas não pode mudar nada. Deus não somente vê, mas Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o futuro, e Ele tem o poder de mudar sim, Ele tem o poder de abrir portas, de fechar portas, e de abrir a porta que você precisa, amém? Por isso a gente pode ter segurança. A gente pode ter também segurança na proteção e livramento de Deus. Veja o versículo 9 e o versículo 10. Segurança na proteção e livramento de Deus. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui Deus está prometendo, Jesus está prometendo segurança, proteção e livramento. Então, o texto nos mostra que não devemos temer qualquer tipo de oposição. Ele diz, olha, alguns vão se levantar contra vocês, mas eu estou do seu lado. Eu vou mostrar que vocês são meus e que vocês têm a minha proteção. E o texto fala do arrebatamento aqui. Ele diz que nós vamos ser guardados da hora da tribulação. Se Deus tem poder para te livrar da grande tribulação, Ele não tem poder para também te livrar dos pequenos ataques, das pequenas lutas que nós passamos nesse mundo, gente? Então Ele está prometendo para essa igreja que vive um tempo de angústias, que vive um tempo difícil, que vive um tempo de muita inquietação, que Ele tem proteção, livramento para as nossas vidas.
Então o diabo está circundando a tua vida, ele está buscando brecha para te derrubar? Sim, mas você tem a proteção de Jesus sobre a tua vida, você tem o selo de Jesus sobre a tua vida, ele te livra de todos os ataques, as estratégias do diabo. Então o texto mostra que não devemos temer qualquer tipo de oposição. Em seus anos de existência, essa igreja já passou por muitas lutas, inimigos espirituais, oposição no mundo físico e espiritual, dentro da igreja, fora da igreja. Em todo o tempo, Deus nos guardou e nos livrou de todo e qualquer ataque do diabo, amém? E nós estamos aqui, como eu falei outro dia, um ano como esse, em que iniciamos o ano com aquela enchente que destruiu quase tudo que tínhamos aqui dentro. Quando preparamos tudo, estava tudo pronto, veio a pandemia e tivemos que fechar a igreja. Mal inauguramos a igreja, tivemos que fechar novamente, e estamos aqui pela graça de Deus, estamos aqui porque Deus tem provisão para as nossas vidas, tem para a tua vida pessoal também, amém? Então você pode confiar em livramento da parte de Deus. Se Deus nos livra até da grande tribulação, que dirá das pequenas lutas que passamos, amém? Segundo lugar, é uma palavra de alerta. Em primeiro lugar, vimos uma palavra de proteção. Agora eu queria mostrar para vocês uma palavra de alerta. Jesus, embora seja essa uma igreja fiel, ele dá um alerta porque há perigos. Então no versículo 11 ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, guarda o que tens. É uma palavra de exortação, de aviso, de cuidado, sim, mas é um sinal de bênção, porque só pode guardar quem tem. Se ele diz guarda o que tens, é porque ele está dizendo assim: você já é abençoado, você já tem coisas muito boas que vale a pena preservar. Então presta atenção no que Jesus está dizendo: guarda o que tens. E o que é que você tem? O que é que Jesus disse a essa igreja? A palavra. Guarde a palavra que Deus tem colocado no seu coração. Versículo 8 diz: guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então essa carta, dirigida a uma igreja do tempo do fim, mostra uma necessidade urgente: guarde a palavra de Deus no seu coração. Você percebe que nós vivemos um tempo de confusão? Você percebe quantos ataques, como eu falei no começo, quantas vozes existem nos nossos tempos? Você percebe como as pessoas estão ficando fracas por deixarem de alimentar-se da palavra de Deus? Nós fizemos um teste hoje em dia em casa, abrimos os celulares para ver quanto tempo cada um de nós gastou no Instagram. Ele conta lá, ele vai denunciar. Se você estiver curioso, pode até pegar o celular enquanto eu estou pregando aqui. Aí vai lá nas configurações, tem um lugar lá que ele diz quanto tempo você gastou lá. Aí você compare o tempo que você gastou, estou falando de uma rede social só. Compare com quanto tempo você passou orando. Compare com quanto tempo você passou lendo a Bíblia. E se você der um sorriso, eu vou ficar feliz por você. Se você guardar o celular quietinho, eu vou ficar preocupado. Mas nós vivemos tempos em que as pessoas têm muitas distrações, em que as pessoas perderam o hábito de ler. Poucas pessoas estudam a Bíblia. Eu me lembro que um dia eu preguei, foi sobre um dos profetas menores, eu não me lembro se foi sobre Miqueias ou Oséias, o texto, e quando eu acabei de pregar, depois na saída, uma irmã, há muitos anos aqui na igreja, me falou assim: pastor, que benção a sua palavra, nem sabia que tinha esse tal de Miqueias na Bíblia. Será que você também não sabe? Então, ele está dizendo assim: guarda a minha palavra. Essa igreja em toda a sua história foi marcada por ser uma igreja que busca fidelidade à palavra de Deus. Nós erramos como todos erram, nós corrigimos rota quando percebemos que estamos fora em alguma direção de Deus, mas nós sempre valorizamos a palavra de Deus. E eu quero deixar esse desafio para você:
Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de meditar sobre a palavra de Deus, se você não separa tempo para buscar a Deus e ouvir a sua voz, você precisa rever isso hoje. É preciso que você saia daqui hoje com uma decisão na sua vida, porque Jesus está dizendo assim: guarda o que tens. Essa igreja já tinha a palavra de Deus no coração, e guardaram essa palavra mesmo diante de muita provação, de muita luta. Foram elogiados, mas foram advertidos: guarda, não se afaste disso. Então, se você já é alguém que ama a palavra de Deus, guarde isso na sua vida. Não permita que as distrações, os problemas da vida, tirem você de ser alguém que lê e ama e ouve a palavra de Deus, amém? E se você ainda não tem isso, é hora de começar. Está atrasado, mas dá tempo de correr atrás, amém? Em segundo lugar, ele diz assim: guarda as obras. Versículo 8 diz lá: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, tudo aquilo, todo o trabalho que nós temos feito para Deus, precisamos zelar por isso. Zele pela tua vida diante de Deus, o teu ministério, os dons que Deus deu para você, as oportunidades de servir a Deus que você tem nesse tempo. Essa igreja sempre foi também uma igreja operante, uma igreja que se preocupa com as pessoas. De várias maneiras nós estamos procurando sempre entender como é que podemos servir as pessoas. Seja alguém que não viva apenas com uma fé de boca, uma fé que você pronuncia, mas tem que ser uma fé junto com obras, uma fé que se expressa na maneira como você vive. Deus está vendo e valorizando todo o seu trabalho para Ele. Seja um trabalho essencialmente espiritual, como por exemplo um trabalho de estar num grupo de intercessão, num grupo de oração, seja um trabalho social como os que nós fazemos aqui, seja um trabalho de qualquer tipo de serviço que você faça, seja um trabalho em que você esteja atuando em algum ministério formal da igreja, ou seja um trabalho que você faz espontaneamente para Deus. Tudo isso Deus está vendo e valorizando. Por isso ele diz assim: guarda o que tens. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, não desanime, não desista das boas coisas que você tem feito para Deus. E vocês acham que eu estou falando alguma coisa estranha? Conheci há algum tempo uma mulher veio pedir oração, estava frequentando a igreja, e ela disse assim: por favor, ore pelo meu marido, ele é pastor. E onde ele está? Ele está em casa. Por quê? Porque ele ficou chateado com o pastor que era o líder da igreja onde nós estávamos, e ele agora não quer mais servir a Deus. Guarda o que tens. Você vai desanimar de servir a Deus porque você ficou chateado com o pastor? Você deu a esse pastor essa autoridade de estragar a sua vida? Você vai deixar de frequentar a igreja, ou a tua célula, ou servir a Deus em qualquer ambiente, porque você teve um problema com alguém? Então tem alguém que é mais importante do que Deus na sua história? Jesus está avisando aquela igreja: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nunca deixe de servir a Deus por causa das lutas, das dificuldades. Sabe, tem gente que deixa de servir a Deus, deixa de fazer a obra que sabia fazer por bobagem, gente. Às vezes por um problema que passou na vida, ficou chateado, magoado, porque Deus, às vezes não é com as pessoas, é com Deus. Deus não me atendeu, não resolveu o problema da maneira que eu queria, na hora que eu queria, estou magoado com Deus, não vou mais na igreja. Criança, infantil. Jesus está dizendo assim: guarda o que tens, sirva a Deus com fervor. O tempo está difícil, sirva a Deus com mais fervor. Você está reconhecendo que as coisas estão pesadas? Busque a Deus com mais fervor. Passou por uma luta? Busque socorro em Deus. Ficou chateado com alguém? Houve um problema? Resolva, ore, perdoe, ame, mas supere e não permita que ninguém roube a tua coroa, amém? E a terceira coisa que ele diz que nós devemos guardar, o nome. Ele diz assim, versículo 10, não é? Não, versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tudo o que nós fazemos foi feito para o Senhor, é para exaltar o nome de Jesus. Então não permita que nada venha competir com Jesus na tua vida.
Não faça as coisas para servir a um nome de igreja. Não faça as coisas para servir ao nome do seu pastor. Não faça as coisas para servir a qualquer outro nome. Faça as coisas para Jesus. Guardaste o meu nome. Não negaram a fé, não negaram o nome de Jesus por nada, por nenhuma luta, por nenhum engano, nada atrapalhou, nada tirou do coração deles o desejo de servir a Jesus, porque vocês guardaram o meu nome, vocês vão ser abençoados, ele está dizendo. Então nós precisamos também, mais do que o nome da igreja, guardar o nome de Jesus, mais do que o nome do seu pastor, mais do que o nome, qualquer outro nome que exista, o nome de Jesus tem que ser glorificado, amém? Não negaste significa que eles não afinaram diante das provações. E a terceira e última palavra que eu quero trazer para vocês, é uma palavra de estímulo. Deixa eu recapitular para vocês aqui. A primeira foi uma palavra de segurança, depois ele nos trouxe uma palavra de alerta, e agora ele nos traz uma palavra de estímulo. Como é que eu posso manter a motivação, o ânimo no meio de um tempo difícil? Como é que eu posso manter a motivação e o ânimo num tempo em que a gente vê tanta confusão? Como é que eu posso realmente fazer todas essas coisas? Os homens nem sempre reconhecem o nosso valor. As pessoas nem sempre vão reconhecer a tua luta. Nem sempre você vai receber o elogio que você gostaria. Nem sempre você vai estar passando por uma situação confortável como você gostaria. Às vezes a gente recebe, diante de tudo que a gente está passando, julgamento, crítica, às vezes simplesmente indiferença. São obstáculos que a gente precisa enfrentar. Como é que eu posso manter o meu ânimo, a minha alegria de servir a Deus? Sabe, talvez você tenha passado por uma grande luta esse ano e ninguém tenha visto. Ainda mais com esse distanciamento social que nós enfrentamos, talvez ninguém tenha visto, ninguém tenha percebido, ninguém tenha te socorrido no momento de uma luta que você passou. É bem possível que tenha acontecido isso com alguns de vocês. Como é que você guarda o seu coração e como é que você se mantém animado, fervoroso para servir a Deus? Como é que você enfrenta esse tempo do fim? Então, nós precisamos encontrar em Deus também. É Ele quem tem uma palavra de vitória para nós. É Ele quem tem uma palavra de recompensa, uma palavra de estímulo. E a primeira coisa que Ele faz é dizer que o nosso chamado é para a vitória. Veja o versículo 12. Ao vencedor, para quem? Ao vencedor. Ele está dizendo assim, ó, fique firme, esteja no grupo dos vencedores. Tem gente que vai cair, tem gente que vai ficar para trás, esteja entre os vencedores, meu amigo. Você foi chamado para vencer, amém? Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Já não está bom? Coluna no santuário do meu Deus. Antigamente, pessoas importantes eram homenageadas colocando o seu nome numa coluna. Hoje em dia a gente coloca numa placa de rua, não é? Às vezes para homenagear alguém importante, vão lá e botam o nome da rua. Ter o seu nome como o nome de uma rua é grande coisa, né? Mas ter o seu nome como coluna no templo do meu Deus. E ele diz, jamais, daí jamais sairá. Quando alguém é homenageado aqui nesse mundo, às vezes vem um outro depois de um tempo e troca o nome e homenageia outro. Às vezes o nome do cara está lá numa instituição e aquilo ali acaba. As coisas desse mundo são passageiras, mas Deus para te animar, Jesus para trazer uma palavra de ânimo para você nesse tempo difícil do fim, Ele disse assim, ao vencedor eu farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. É uma posição eterna que Deus tem para você, amém? E Ele continua e diz assim, daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, tudo o que nós fazemos para Jesus nesse tempo difícil, está registrado, e você que é vencedor, amém? Estou falando com vencedores aqui, amém? Dá uma glória a Deus aí se você for vencedor. É para você essa palavra?
Ao vencedor, todas essas coisas que são eternas, Jesus está te prometendo. Então, você perdeu alguma coisa esse ano? É passageiro. Você perdeu alguma coisa por amor a Jesus? É dessa terra, é porcaria. O que você vai ganhar é eterno, por ser fiel ao nome de Jesus. E ele fala justamente sobre a recompensa eterna, que é incomparavelmente superior a tudo o que você pode enfrentar nessa vida. Não existe sofrimento, luta, nada que a gente faça por amor a Jesus que possa se comparar à bênção que nós temos eternamente na presença dele. Então ele nos diz que todas as coisas estão guardadas, estão anotadas, e nós vamos receber dele. Ainda que você nesse mundo aqui esteja passando por lutas e dificuldades, ainda que às vezes as coisas estejam difíceis para você aqui, você tem uma recompensa eterna prometida para Deus, por Deus. E aí fica dramática a situação daquela pessoa que ficou em casa e desistiu de servir a Deus, né? Aquele pastor que está lá em casa chateado, pegou a bola, levou para casa e falou: agora ninguém brinca. E eu fico pensando, como é que a gente vai chegar diante de Deus um dia, lá na eternidade, e explicar isso para ele, dizer assim: não, mas foi o outro lá que pisou na bola, eu fiquei chateado por causa do outro, a culpa é dele. Não. Se você deixar de servir a Deus, de amar ao Senhor Jesus, se você deixa de buscar a palavra de Deus, se você deixa de fazer as coisas para Deus, de honrar a Deus com a tua vida, por qualquer tipo de desânimo, o que é que você vai depois dizer para Jesus? Mas se você está entre os fiéis, se você está entre os vitoriosos, você tem uma recompensa eterna, amém? E ele prometeu isso. Paulo em Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória eterna. O que Deus tem preparado para você é absolutamente diferente, superior ao que você tem nesse mundo. E olha que Paulo sofreu muito mais do que todos nós. Eu sempre digo, quem é que já sofreu um naufrágio por amor a Jesus? Pegou um barquinho para ir pregar lá no fim do Amazonas lá e o barquinho afundou. Quantos aqui já naufragaram uma vez? Paulo sofreu 3 e não desistiu. Quantos aqui depois do primeiro naufrágio nunca subiriam no segundo barco de novo? E ele diz assim: os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de vir. E ainda em 2 Coríntios 4,17, ele tem um outro texto que deixa a gente mais envergonhado ainda. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele chamou os apedrejamentos que ele sofreu. Aquele dia na cidade de Listra, se eu não me engano, quando ele foi apedrejado, e só pararam de apedrejar porque pensaram que já tinham acabado o serviço e que ele estava morto. Não pararam de apedrejar por misericórdia, não foi uma pedrada, não foram 2, apedrejaram, foi uma coisa tão violenta, ao ponto dele desmaiar. Por alguns segundos acharam que ele estava morto, não se mexia mais, só sangue. Então vamos embora, acabamos com Paulo. Viraram as costas, ele recobrou a consciência e se levantou, e entrou de volta na mesma cidade e continuou pregando. Era duro na queda. E ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Ele chamou os 3 naufrágios, os apedrejamentos, as vezes em que ele foi açoitado, chicoteado, tudo isso, ele falou assim: a minha leve e momentânea tribulação. E a gente está com uma dorzinha no dedinho, uma unha encravada, e fica: ai meu Deus, por que o Senhor não resolve o meu problema? Deus, de que adianta eu te servir e ter que passar por tudo isso? Onde está o Senhor que não vê a minha luta? E a gente começa a resmungar, murmurar, desanimar por causa de uma demora, de uma resposta de oração.
E Paulo chamou tudo aquilo que ele estava passando de uma leve e momentânea tribulação. Não levanta a mão não. Quantos aqui estão passando por um grande problema? Se você chamar o seu problema de grande depois de ver Paulo chamar o dele de leve e momentâneo, por isso que eu já avisei antes, nem levanta a mão. Você pode dizer para os seus problemas que eles são leves e momentâneos? Você pode dizer para a tua luta que ela é leve e momentânea? Você pode dizer que você vai servir a Deus com todo fervor e que não importa se você tiver que perder algo, se tiver que enfrentar lutas, se tiver que enfrentar oposição, tudo é leve e momentâneo diante da glória eterna que Deus tem preparado para você? Então a última palavra de Jesus para a igreja que vive, a igreja fiel que vive nos últimos tempos, é uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo. Fique tranquilo, calma, tenha paciência, a tua recompensa é eterna, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar de você, é para sempre. As coisas desse mundo que você tiver que enfrentar, são leves e momentâneas, amém? Glória a Deus. Então, quero concluir essa palavra dizendo para você que essa é a cartinha que Jesus tem para você hoje. É a palavra que Jesus tem para a igreja fiel dos últimos dias. Então, não tenha medo do final dos tempos, não tenha medo se vai vir guerras, rumores de guerras, como a Bíblia diz, se vai existir pandemias, se vai existir terremoto, não tenha medo se vai se levantar um infeliz do anticristo, não tenha medo da situação econômica, política do mundo. Deus prometeu para você a sua proteção, Ele está presente na tua vida, Ele está pronto a te abençoar. Ele começou declarando: eu sou fiel, eu sou santo, eu sou verdadeiro. Ele começou com uma palavra em que Ele prometeu segurança, Ele prometeu a sua presença, Ele prometeu livramentos, e Ele terminou dando uma palavra de bênção eterna. Em Jesus você pode ter segurança, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo do futuro, você não precisa ter medo de empreender, de criar, de sonhar, de nada. Você pode crer que a bênção de Deus estará sobre a tua vida, do começo até o fim, nesse mundo, e na vida eterna você vai receber a tua recompensa. Então viva essa vida aqui com ânimo, com alegria, com fé. Desenvolva a tua fé, desenvolva a tua vida para Deus, o teu ministério, o teu serviço a Deus. Seja ativo, operante. Não permita que nada abale a sua confiança em Deus, amém? Porque a única coisa que vale a pena nessa vida é servir a Deus, é estar na presença de Deus e servi-lo, que faz com que todas as coisas nessa vida tenham significado. Se a gente abre mão disso, se a gente está entre os derrotados, entre os que desanimam no momento da luta, o que é que sobrou? Mas você está entre os vencedores, amém? Queria que você ficasse em pé um instante. Quero orar pela sua vida. Quero fazer uma oração pela sua vida. Quero pedir que você abaixe sua cabeça, ouça a voz do Espírito. E o primeiro convite que eu faço a você é que você abra o seu coração para Jesus. A Bíblia diz que quando nós cremos no coração e confessamos com a nossa boca, nós somos salvos. Jesus morreu na cruz no teu lugar, Ele morreu por você, para te oferecer salvação. Sem Jesus, nós estamos perdidos nesse mundo. Mas Ele entra na nossa vida, Ele entra no nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados, quando nós cremos e declaramos essa fé. Então, se você ainda não fez uma oração, entregando a tua vida a Jesus, declarando que Jesus é Senhor da sua vida, se você ainda não convidou Jesus para entrar mesmo na tua vida, ou se você tem dúvida se já fez uma entrega de coração, e você quer hoje entregar o seu coração a Jesus, quer fazer uma oração, confessando que Jesus é o Senhor da sua vida, levante a sua mão para que eu ore por você, onde você estiver. Glória a Deus por essa menina ali.
Há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Se você, glória a Deus pela sua vida ali. Há mais alguém que eu não vi? Glória a Deus. Há alguém mais? Não deixe de fazer essa decisão. Glória a Deus pela sua vida aqui. Coisa mais importante de tudo hoje é que você dê um passo na direção de Jesus. E se você nunca deu esse primeiro passo, não tem essa certeza de que já o confessou como o Senhor da sua vida, você precisa disso. Não saia daqui sem fazer essa oração. Não tenha medo de entregar a vida para Jesus, porque Ele sabe como cuidar dela. Você não sabe, mas Ele sabe como cuidar da sua vida. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levante a sua mão para que eu ore junto com você. Então vocês que levantaram a mão, continue com as mãos levantadas e ore comigo agora. Levante bem alto a sua mão e ore assim, diga: Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor da minha vida. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. E hoje eu te peço que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração. Eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados e que de hoje em diante eu comece a experimentar uma nova vida contigo, uma nova vida preparada por Ti. Que a Tua bênção esteja sobre mim e me ajude a dar cada dia passos na Tua direção. Conserta aquilo que eu estraguei, conserta aquilo que o diabo me roubou. Traga a Tua bênção sobre a minha vida. Eu te confesso como meu Senhor, para viver para Ti por todos os dias da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir. Quero declarar sobre a sua vida, sobre você que fez essa oração hoje, essa é a decisão mais importante da vida. É o que marca a diferença entre estar perdido ou salvo. É o que marca a sua vida agora como sendo de fato filho de Deus. Agora você está protegido pelo sangue de Jesus. A graça de Deus está sobre a tua vida. Nunca desista desse caminho, cresça a cada dia, busque a direção de Deus, participe dos cultos, se alimente na palavra, na oração, para que você só cresça cada dia mais, amém? Queria orar com todos vocês agora. Queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Você que talvez tenha, por algum motivo, por alguma luta dessa vida, ficado um pouco desanimado, abatido, que você hoje receba essa carta de Deus, dizendo para você que Ele tem segurança para a tua vida, que Ele tem promessas para a tua vida, que Ele tem bênção para você, que nesse tempo de tanta luta, tanta dificuldade, tanta confusão, Ele ainda é o teu Deus, e Ele tem portas para abrir, onde não existe porta, e quando Ele abre essa porta, ninguém vai poder fechar. Ele cuida da tua vida. Deixe o Espírito de Deus te renovar nessa noite, para que você saia daqui cheio de fé. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui diante do Senhor agora, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui, porque o diabo não teve vitória sobre essas vidas. Tua palavra diz que o inimigo, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. E ele tentou fazer isso na vida de muitos aqui, mas não pôde, porque os teus planos não podem ser frustrados, meu Deus. O Senhor abriu portas nas nossas vidas, o Senhor nos socorreu nos momentos difíceis, na nossa angústia clamamos ao Senhor e recebemos a tua graça, a tua resposta. Hoje nós estamos aqui adorando ao teu nome, porque o Senhor nos tem sustentado. E eu quero declarar que tudo aquilo que já recebemos, que já conquistamos, nós vamos guardar. Como a tua palavra diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus, que o Senhor venha abençoar-nos aqui, para que sejamos fortalecidos, Pai. Fortalecidos pela tua palavra, fortalecidos pelo teu Espírito, ó Deus. E que o diabo não tenha nenhuma vitória sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, uma palavra de segurança, de confiança no teu caráter santo e verdadeiro, uma palavra de segurança porque o Senhor é o único que pode abrir portas onde não existem, uma palavra de estímulo porque podemos olhar para a vida eterna e saber que tudo que o Senhor preparou para nós está guardado, protegido pelo sacrifício de Jesus. Deus, leva-nos ao sair daqui
com uma consciência mais clara, ó Deus, da urgência desse momento, urgência de buscarmos ao Senhor, urgência de servirmos ao Senhor, urgência de nos alimentarmos dia a dia na palavra, na oração, para estarmos fortes, preparados para te servir nesse tempo de angústia, de tempo do fim, ó Deus. Que a tua bênção seja sobre cada um dos teus servos, Pai. E agora eu te peço, leva-nos debaixo da tua bênção para as nossas casas, leva-nos debaixo da tua proteção, que a tua unção seja manifesta nas nossas vidas, que a tua bênção sobre nós seja notória a todos que cruzarem o nosso caminho, e assim nós possamos ser luz nesse mundo, Pai. Leva-nos debaixo da tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana muito abençoada. Amém?